Olá, você está no programa Sala de Visitas pela TV Câmara São Paulo. É um prazer tê-lo conosco e hoje um programa muito especial. Um programa que vai tratar da paixão nacional, o futebol, que vai tratar com gente que entende da história do futebol, como nós chegamos até aqui. Nós temos um projeto de lei, hoje lei, que foi aprovado e sancionado pelo prefeito Kassab, um projeto de minha autoria, a Lei 15.522, que inclui no calendário oficial de eventos da cidade de São Paulo o Dia em Memória ao Futebol Brasileiro, a ser comemorado todo dia 24 de novembro, que é o dia do Charles Miller, que foi quem trouxe o futebol da Inglaterra para o Brasil. E nós vamos saber bastante dessa história hoje neste programa muito especial. Assista! O projeto foi sancionado no último dia 12 de janeiro deste ano pelo prefeito Gilberto Kassab. Mas é importante ressaltar que ainda em 2010, a partir da iniciativa dos nossos dois convidados de hoje, John Mills e José Renato Santiago e Marcelo Unti, amigos e responsáveis pela memória do futebol, é que foi possível resgatar toda essa história e transformá-la numa lei, aproveitando até essa situação importante que o Brasil viverá nos próximos anos, que é a Copa do Mundo, é ter na cidade de São Paulo onde que o futebol brasileiro começou. Por isso que o projeto, agora a lei, chama o Dia em Memória do Futebol Brasileiro, na cidade de São Paulo. E eu, para tratar desse assunto, converso com esses dois grandes especialistas na história do futebol brasileiro, John Mills, a quem eu queria, logo de saída, fazer um agradecimento muito especial, John, por você estar conosco neste programa especial, Sala de Visitas, sobre o futebol brasileiro. Você que é um grande historiador de Charles Miller vai contar um pouco. Muito obrigado pela presença. Não, obrigado a você por estar aqui e eu sempre quando a gente fala do Charles Miller e a memória, para mim é muito importante. E eu também queria agradecer muito esse que é um grande amigo, um apaixonado pelo futebol brasileiro, aliás, pelo futebol no mundo inteiro. É um dos coordenadores do grupo A Memória do Futebol, o Memofute. Escreve no Twitter, escreve no Facebook, nas redes sociais, sempre divulgando a história. Aliás, hoje mesmo você divulgou bastante, tem divulgado bastante no Twitter, que é o nosso querido José Renato Santiago, aqui junto com o Marcelo Unti, que hoje não esteve aqui conosco, mas estará próxima em outros programas especiais. Eu queria agradecer muito a presença do Zé Renato. Obrigado a você e, Floriano, obrigado por uma iniciativa que começou lá atrás, né? Você nos acompanhou aí, que gerou essa lei, que o quanto foi difícil conseguir essa aprovação, tão demorada algumas vezes, mas foi muito legal. Para o telespectador da TV Câmara ter ideia, foram quase 2 anos de tramitação e de discussão, não só política na Câmara Municipal de São Paulo, mas também técnica, com os técnicos das Secretarias de Cultura do Estado e do município. E para que você saiba exatamente o que é essa lei que nós aprovamos aqui, o prefeito sancionou, em memória do futebol brasileiro, ela diz o seguinte: ela determina os marcos históricos do futebol brasileiro na cidade de São Paulo, sendo primeiro a antiga Várzea do Carmo, entre as ruas do Gasômetro e Santa Rosa, local do primeiro jogo sobre as regras que vieram com Charles Miller. Depois, o segundo marco, a Rua Três Rios, a área onde hoje existe o Colégio Santo Inês, local do primeiro campo exclusivo para a prática do futebol. Terceiro, a Rua Visconde de Ouro Preto, onde se localiza o Clube Atlético São Paulo, o SPAC, ou também conhecido como Clube Inglês. O primeiro clube de São Paulo cuja equipe foi a primeira campeã de uma competição oficial no Brasil. E o quarto marco, a área em torno da Praça Roosevelt, local do primeiro estádio de futebol do antigo velódromo, entre as ruas Nestor Pestana e Consolação. E nós incluímos também a Praça Charles Miller, onde hoje existe o estádio do Pacaembu, e lá tem o Museu do Futebol, é o primeiro museu público exclusivo em prol da memória do futebol brasileiro. Então é por isso que nós definimos esses marcos, são marcos históricos com a validade de todos os historiadores e entendidos. John Mills, está correto essa escolha? Está corretíssima, porque realmente foram os primeiros locais onde se jogou futebol
a partir de 1995, do primeiro famoso jogo com as regras que o Mille tinha trazido no livrinho dele da Inglaterra, na Baixa do Carmo, certo? Que era perto da casa onde ele morava. E era Onde morava o Charles Miller? Ele nasceu na Monsenhor Andrade, esquina com hoje a Ragem Pestá, na frente da igreja, acho que é Bom Jesus do Braz, certo? E era um descampado. Então conseguiram tirar as vacas e fizeram um retângulo grande e jogaram 11 contra 11. Então esse é o primeiro jogo regulamentado de futebol, que foi início... Lá no Brás. Lá no Brás. Que foi início? Início da introdução do futebol no Brasil, que depois vamos a falar. Em que ano, mais ou menos? Foi no 14 de abril de 1895, ou seja, uns 6 meses depois dele chegar ao Brasil. 14 de abril de 1895, um domingo. Então, 14 de abril de 1895, um domingo, Charles Miller faz a primeira partida de futebol perto da casa dele, ali no Brás, perto da Monsenhor de Andrade. Ele faz a primeira partida de futebol ali na Várzea do Carmo. Exato. Bom, e o segundo marco, Três Rios? Bom, aí foi o único jogo jogado aí. Aí depois eles foram na Chácara Dali, que era uma espécie de tio do Charles Miller, casado com uma tia, irmã da mãe, e lá ele tinha uma chácara no Bom Retiro, onde já tinha um descampado, um campo, um lago, tinha uma casa, até tinha uma escola para as crianças pequenas, inglesas, que tinham vindo pela ferrovia, a São Paulo Railway, e foi nesse campo que foram os primeiros treinos, chamemos, que não tinham adversários, então era entre eles, entre os ingleses do SPAC, mas eles contra eles, todo fim de semana. E aí foi crescendo até chegar o primeiro jogo amistoso contra o Mackenzie, e foi jogado lá na Chácara Dali. Bom, todos falavam inglês nessa época, meus? No campo eram só ingleses. Sim. E essa turma veio para o Brasil por quê? Eles vieram a trabalhar ou na São Paulo Railway, para a construção da primeira ferrovia Santos Jundiaí, as empresas exportadoras de café, o telégrafo, a companhia de gás, ou seja, todas essas inovações da Revolução Industrial na Inglaterra, que já estavam indo para o mundo, e o Brasil não podia ficar atrás, por causa da abertura dos portos também em 1908 do Dom João VI. Isso ajudou muito a essa chegada dos ingleses e outros estrangeiros para São Paulo. Bom, e aí o Colégio Santo Inês foi então o primeiro campo. O primeiro campo. E aí a Visconde de Ouro Preto. Bom, em 1999, a dona Veridiana... Não, vamos falar. Vamos para o SPAC primeiro. Não, depois a gente fala do velódromo. Não, SPAC. Não, mas a dona Veridiana deu uma leva de terra onde o SPAC está hoje. Também era dela. Sim, ela morava ali perto. A 2 quarteirões do velódromo. Na Higienópolis. Exatamente, na Visconde de Ouro Preto. E aí o SPAC fez o campo, porque eles tiveram que sair da Chácara Dali, porque parece que o Dali, que tinha falecido, queriam vender o terreno. Então o golfe também era jogado lá e tiveram que sair, e o SPAC fez o campo onde está hoje, lá na Consolação, na rua Visconde de Ouro Preto. Como digo, um terreno da dona Veridiana que praticamente doou para o SPAC, mas depois o SPAC comprou. Certo, e o SPAC está lá até hoje, a gente foi inclusive visitar sim, recentemente. Desde 1999, a gente não sai de lá, é o nosso oásis. E lá foi o primeiro clube de futebol. Sim, exatamente. Com time? Com time, sim, que disputou os primeiros campeonatos paulistas. Qual era a cor do time? Azul e branco. Azul e branco? Uhum. Quer dizer, não era nem as cores de São Paulo, não é? Não. Era azul e branco. Azul e branco listrado agora. Está no estatuto da fundação do clube, azul e branco. É o azul royal inglês e o branco. Agora, o Charles Miller trouxe também o uniforme para cá. Ele trouxe um uniforme da escola dele, mas como lembrança. Não tem história que ele trouxe 2 bolas? Sim, não. Isso foi depois? Não. Isso foi em 1994. Quando ele chegou, trouxe 2 bolas, um livro de regras, uma bomba para encher e 2 ou 3 camisas da escola dele, dos equipes que ele tinha jogado na Inglaterra. Bom, vamos para a última, que é a Praça Roosevelt. O penúltimo, porque depois tem o Museu do Futebol, mas o penúltimo que é a Praça Roosevelt. Essa história da Praça Roosevelt é muito interessante, né? Uhum. Porque também tem Dona Veridiana no meio. Então, a Dona Veridiana era a dona de todo Higienópolis, digamos, certo? E o neto dela, que esteve em Paris, queria fazer ciclismo, então ela construiu um velódromo para ele. Mas depois
na parte de dentro fizeram um campo, quando já o futebol já estava começando, digamos, em 1899, 1900. E esse velódromo se transformou no primeiro estádio, digamos, estádio de futebol em São Paulo. Aonde? Hoje, a Praça Roosevelt, na Rua da Consolação, a Néstor Pestana, a Caio Prado. Que ano? Ele foi terminado em 1996, 97. Então, 1896, onde hoje é a Praça Roosevelt, onde tem a Igreja da Consolação, ali era o velódromo, mandado construir pela dona Veridiana, para o seu sobrinho, que era ciclista, não futebolista, mas que já no início da nossa paixão, vira um campo de futebol. Para quantos mil torcedores? Quantos cabiam? 5 mil. 5 mil. 5 mil. Seria o primeiro estádio de futebol do Brasil. Sim. Primeiro estádio de futebol do Brasil. Muito bem. Incrível. Programa super especial hoje pela TV Câmara São Paulo, falando da nossa paixão futebol e a sua memória. E para falar um pouco mais da memória do futebol, está aqui o nosso amigo Zé Renato. Zé Renato, qual a importância desse movimento todo que foi provocado originalmente pelo Grupo da Memória do Futebol, pelo Memofute, e chegou aqui agora instituído como lei na nossa cidade? Então, essas histórias acabam esquecidas, né, Floriano? Se não é um senhor como o seu John Mills, que está batalhando desde mais 30, 40 anos por esse tipo de coisa, essa história vai acabando, as pessoas vão morrendo. E quem pode imaginar que a Praça Roosevelt, que está sendo revitalizada agora, foi o maior campo de futebol do Brasil. São Paulo acabava ali, na verdade, né? São Paulo acabava ali. O SPAC é o primeiro equipe campeã no Brasil inteiro. Quer dizer, no Brasil, que é o maior futebol do mundo, o primeiro campeão é o SPAC. Algumas vezes nem o associado do clube tem ideia da relevância. Mas quantos clubes tinham no Brasil quando teve esse jogo? Tinham muitos clubes e tinham equipes tradicionais. O paulistano era praticamente dono do velódromo, o atual paulistano. O paulistano que hoje está na Rua Honduras. Exato, ele saiu daqui porque teve a retirada para a construção da avenida e o paulistano foi para onde ele é hoje. Tinha o paulistano, tinha o SPAC, era a grande rivalidade do futebol. O único futebol que tinha era o futebol de São Paulo, em 1902, era paulistano e SPAC. Quer dizer, uma coisa... Paulistano e São Paulo Atlético... São Paulo Atlético Clube, que não tem nada a ver com o atual São Paulo. O paulistano, sim, é o atual paulistano que... porque uma parte do São Paulo saiu do paulistano, é isso? Exato, exato. Futebol. Exato. Os jogadores do paulistano, quando o paulistano deixou de existir, né, fundaram o São Paulo junto com o pessoal da Associação Atlética das Palmeiras, que não tem nada a ver com o Palmeiras verde e branco. Né? Mas quantos times tinham nessa época em que o SPAC foi o primeiro campeão? Em 1902, eram quantos 6, times 7 participaram? equipes. 5 equipes. 5 participaram. O SPAC venceu, foi campeão invicto. E, aliás, o SPAC foi tricampeão, foi 2, 3 e 4. Até hoje você vai no SPAC e tem lá a foto do tricampeonato. Mas o Charles Miller jogou no SPAC? Sim. Jogou, foi artilheiro, era capitão. Era por isso que era campeão. Era, então. É curioso isso, porque era o Pelé da época. Era o Pelé, porque o curioso... É o dono do time. Era dono do time, mas jogava muito a bola. Ele jogou no Southampton, lá na Inglaterra, quando ele foi estudar, porque ele sai do Brás, e essa ligação Inglaterra e Brasil é lá de trás, né? Ele sai do Brás, ele nascido no Brás, o pai manda ele para a Inglaterra para estudar. Ele começa a jogar futebol no Southampton, que é um time que ainda existe. Jogou no Southampton, veio para cá, traz o livro de regra, joga a primeira partida, que não tem o SPAC, a primeira partida. Não. Né? Ele não tem o SPAC. E aí depois ele lidera o SPAC até 11, porque o SPAC deixa de existir profissionalmente em 11. 11 é a última competição, e 12 ele vai disputar só competições amadoras. A princípio, Floriano, o SPAC é o clube mais antigo do Brasil, que ainda está em funcionamento. Amador. Regular. Exato. Agora, Mills, por que o SPAC deixa de ter uma equipe, digamos, profissional, entre aspas, se é que em 1911 nós podíamos falar de equipe profissional. Sim. Mas por que deixa de ser uma equipe... Porque como eles começaram amadores, e nos estatutos do clube está bem escrito que tudo tinha que ser amador, e o Miller era um amador, alma mater do amadorismo, e quando começaram a haver esses áreas de profissionalismo,